E aí nessa de falar de mato, de falar de campo, de falar dessas coisas todas assim, é claro que eu ia perguntar pra ele: "E aí, cara, nessas andanças todas aí pelo meio do mato, nunca nada estranho, nunca nada esquisito?" Eu tive uma experiência que eu não sei explicar pra você o que que foi, mas foi um negócio assim de louco, que eu nem gosto de ficar contando pras pessoas, que eu até comento muito pouco. Ele levantou e ele teve a sensação de ver um menininho sem camisa, um menininho bem moreno, bem moreno, bem moreno, ele falou, só que distante dele, assim, acenando pra ele. E quem eram os dois homens que acabaram ajudando ele, falando que tava voltando uma missa, né? Em 2022 ou 2023, a empresa que eu trabalhava, ela meio que teve que estreitar o relacionamento com alguns clientes, por causa de toda aquela situação que a gente estava passando, de pandemia e tudo mais. Então as operações meio que mudaram um pouco, né? E a empresa que eu trabalhava, ela fazia operações logísticas no geral, tanto o transporte aéreo quanto o transporte terrestre, tudo. E aí passou a fazer algumas operações dedicadas, né, algumas operações especiais para alguns clientes especiais. Entre eles, tinha uma indústria farmacêutica, né? Acho que é melhor colocar assim, porque eu não quero ficar falando o nome das empresas, nem das pessoas aqui, tá? E nessa, de fazer essa operação especial para essa grande indústria farmacêutica, meio que a gente trabalhava dentro da empresa, né? Então você passava a conviver com as pessoas que trabalhavam nessa indústria. E aí lá eu tive a oportunidade de fazer amizade com um senhor, que era botânico, e naquele momento ele estava trabalhando no administrativo ali, por causa de toda a situação que eu já comentei com vocês, né? Era o começo ou a metade ali do período de pandemia e tal. E aí a gente meio que ficou amigo, né? Ele meio que explicou os processos e tal, meio que, assim, explicou como que funcionava a rotina ali. E era meio que com ele que a gente tinha que falar ali quando a gente precisava resolver alguma coisa. E meio que a gente acabou ficando amigo e tal, né? Trocando ideia, conversando, e vai papo pra lá, papo pra cá. E ele contou que a paixão dele ali por botânica era realmente o trabalho de pesquisa, principalmente o trabalho de campo e tudo mais. Só que é claro, né, que o trabalho na indústria acaba dando uma remuneração melhor, uma estrutura melhor, e principalmente ele que tinha família, tinha filhos e tudo, optou por ir para lá. Mas aí contando as histórias, que ele foi pesquisador muito tempo, que ele tinha trabalhado em universidade muito tempo, sabe? E ele monitorava alunos, como ele também lecionava e tudo, e ele ia muito para campo para fazer pesquisa, assim, sabe? Para pesquisar as plantas, as variedades, enfim, trabalho de botânica. E aí nessa de falar de mato, de falar de campo, de falar dessas coisas todas assim, é claro que eu ia perguntar pra ele: "E aí, cara, nessas andanças todas aí pelo meio do mato, nunca nada estranho, nunca nada esquisito?" E assim, detalhe, eu não tinha contado nada pra ele. Eu já até tinha o Sem Tempo, já fazia conteúdo pro Sem Tempo, mas era um conteúdo diferente. E eu não tinha contado nada da minha vida pra ele e das experiências que eu tive. Então vocês vão entender depois a junção do que eu tô explicando agora com a história que ele me contou. Aí ele falou: "Cara, 10 anos pra cima e pra baixo, trabalhei em tudo quanto é canto do Brasil, várias reservas e várias florestas bem conhecidas até. Eu tive uma experiência que eu não sei explicar pra você o que que foi, mas foi um negócio assim de louco que eu nem gosto de ficar contando pras pessoas, que eu até comento muito pouco, que assim, comento com quem eu vejo que tá interessado, porque as pessoas ficam me tirando de louco. Aí eu falei, pô, tô aqui pra te escutar, é essa história que eu quero ouvir, né? Aí ele falou que certa vez ele foi com um grupo de alunos, ele trabalhava numa faculdade, universidade de Taubaté, eu acho, aqui em São Paulo, e foram fazer uma pesquisa, eu acho que em Minas Gerais, só que quase divisa com a Bahia, numa região que chama Serra do Espinhaço. Alguns conhecem como Cordilheira do Espinhaço, porque eu acho que é a única cordilheira no Brasil, alguma coisa assim. E ele foi para lá para estudar um tipo de vegetação, um tipo de mata, alguma coisa assim que eu não vou saber falar o termo correto para vocês, mas que é específico de lá. E ele foi, ele, mais dois professores, né? Duas pessoas que lecionavam também, e mais um grupo de alunos lá e tal. Foram, acho que em 3 ou 4 carros, pelo que eu entendi que ele falou na época. E aí iam passar uma semana lá tranquilos, né? Tudo bem. Aí dividiram as tarefas, os alunos rodavam entre os professores e tinha um dia ali que só os professores iam para campo lá para fazer algumas coisas mais específicas assim, e os alunos iam ficar de boa. Nesse dia
que ele e os outros 2 professores iam fazer esse trabalho específico, os alunos iam ficar, coincidiu de dar um mau tempo do caramba, sabe? Ele falou que assim, amanheceu zoadaço o tempo, sabe? Amanheceu nublado, com algumas pancadas de chuva, assim, sabe, aquela coisa meio tipo, que parece fim de tarde o dia inteiro, sabe? Aquele nubladão que parece fim de tarde o tempo todo. E eles esperaram, né? O natural seriam eles saírem de manhã para ir fazer essa pesquisa, né? O natural era fazer cedinho para depois ficar tranquilos. Só que eles tiveram que esperar o tempo melhorar um pouco e quando eles saíram já eram bem depois do almoço, assim, 2 ou 3 horas da tarde. E foram para essa Serra do Espinhaço e tal, e foram pesquisando, fazendo as coisas e tudo mais. Daí teve um determinado momento lá que eles meio que se dividiram. Eles colocaram um carro ali que estava na beira da estrada como ponto de encontro. E aí eles falaram, não, você vai pra cá, vê isso, vê aquilo, você vai lá, fala com fulano, né, que eles tinham umas pessoas que estavam dando algum suporte, e eu vou pra cá. Aí beleza. E nessa, ele saiu lá pra fazer o trabalho dele e foi. Sendo que ele foi num lugar que ele já tinha ido antes com os alunos. 1 dia ou 2 dias antes ele já tinha ido pra aquele lugar. No meio do caminho, ele já sentiu que ficou um pouco estranho, sabe? Ele já sentiu que, tipo, tava tudo muito quieto, tava tudo muito parado, não tava aquela coisa mesma, não tava igual os outros dias que ele tinha trabalhado ali, que ele tava ali com os alunos e tal. Só que ele falou, até aí tudo bem, né? Hoje o tempo tá feio, hoje não vai ter bicho, hoje não vai ter ninguém andando por aqui, é aquela coisa, né? Beleza. Quando ele terminou de fazer ali, de pegar as amostras, pegar as coisas que ele estava mexendo lá, que ele explicou com mais propriedade, mas não vem ao caso aqui, ele levantou e ele teve a sensação de ver um menininho sem camisa, um menininho bem moreno, bem moreno, bem moreno, ele falou, só que distante dele, assim, acenando para ele. E aí ele olhou para aquilo, né, não entendeu o que era aquela criança, né, é claro que ele chamou a atenção dele uma criança no meio do nada, sabe, tipo, no meio do descampado, assim, sabe? Só ele lá. Ele até, tipo, pensou, será que eu tô vendo coisa, não tô vendo coisa, né? Mas tudo bem. Como essa criança tava acenando para ele teve a sensação que essa criança poderia estar perdida, pedindo ajuda. E ele meio que fez um sinal com a mão pra criança, arrumou a mochila dele e foi em direção. Só que parecia que quanto mais ele andava, menos ele se aproximava da pessoa, sabe? Da criança lá, sabe? Ele andava e dava a sensação que, tipo, a criança não tava ficando mais perto, tava ao contrário, tava se mantendo e ficando um pouco mais longe. Até que, tipo assim, ele teve um reflexo, assim, a mente dele falou, meu, tá errado isso aqui. Eu tô alucinando, né? Não tem nada lá, né? E aí ele olhou pra trás pra ver de onde ele tinha saído e meio que ele já tinha se deslocado total, tinha perdido total a consciência de onde ele tava, sabe? Meio que ele já tinha perdido a referência. E aí ele falou, meu, esquisito, né? Aí ele olhou, adivinhem? O menininho, moreninho, que tava lá sem camisa alguns metros, né? Uma coisa de talvez alguns quilômetros dele ali e tal. 1 ou 2 quilômetros, sei lá, pela distância que ele falou que tava no horizonte, dava pra ver que era uma criança, mas enfim. Ele falou, cadê a criança? Aí ele falou, meu, alucinei aqui, não é possível. Ele falou que no momento ele até procurou para ver se ele não tinha se machucado com nada, se ele não tinha sido picado por nada, sabe? Se ele não tava realmente assim. Ele pegou o cantilzinho de água dele, bebeu água, jogou água no rosto e falou, meu, tô viajando aqui, sei lá, foi só impressão. Vou voltar da onde eu vim. Só que quando ele voltou, o caminho tava diferente. E na cabeça dele, ele, tipo assim, tinha certeza que era só ele virar e voltar pra trás. Então alguma coisa meio que bugou a cabeça dele. Bugou. E lá, pelo que ele me explicou, é uma região que eu não conheço, infelizmente, espero um dia ir lá, mas ele explicou que é tipo assim, é um lugar meio montanhoso, assim, sabe? Então tem alguns lados que você olha e você consegue ver bem o horizonte, você vê a mata, e tem outros lugares que você olha que você já vê mais, tipo, montanha mesmo, assim, pedrão, né? Pelo que ele falou, usando as palavras dele, você vê pedrão, você vê, sabe assim. E aí eu falei, pronto, né? Sem sinal de celular, sem, tipo, referência de onde tava indo, se ferrou, sabe? Tipo, não tem muito o que fazer.
Aí ele até tentou dar uns gritos assim, pra ver se os amigos que não estavam tão distante respondiam. Gritou, gritou, nada, só passarinho respondeu, coisa assim, pelo que ele falou. Falou, me resta tentar voltar. E aí ele meio que se baseou ali na noção que ele tinha ali de para que lado era o norte, para que lado era o sul, para que lado era as direções assim. E ele falou, meu, vim de cá, tem que voltar para lá. Vou pro sul, né? E foi. Nessa, começou a andar, começou a andar, começou a andar. E tudo a única coisa que acontecia de diferente para ele, tudo que, tipo assim, era diferente do que tinha acontecido antes, é que aí a mata não tava mais silêncio, sabe? Tava barulho. E ele ficava escutando uns assobios, que na cabeça dele era passarinho, só que hoje ele para pra pensar e, tipo, será que era mesmo? Ou não era? E beleza. E ele escutava esses assobios de vez em quando, ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Até que, tipo assim, ele já tava escurecendo mesmo, ele já tava começando a ter um certo desespero, né? A ter, sabe, uma sensação de tipo, putz, me ferrei, né? Vou passar a noite aqui, né? E agora? E aí ele vira pra cá, vira pra lá, e aquele assobio vindo e voltando, começando a incomodar ele, sabe? Começando a tirar ele do sério. Ele falou, meu, não sou uma pessoa religiosa, não sou uma pessoa que frequenta igreja, nem nada do tipo, mas, né, quando criança ali, a família ensinou uma coisa ou outra. Ele abaixou, fez uma oraçãozinha ali, sabe? Fez um Pai Nosso, pelo que ele falou, assim, sabe? E pediu, sabe, pra, tipo, iluminar o caminho dele, assim, dar uma força pra ele, né? E aí ele se sentiu mais leve, sabe? Ele se sentiu mais tranquilo, assim. E aí ele deu uma descansada, tomou água, jogou água de novo no rosto, já escuro, 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 até que de longe, sem explicação nenhuma, porque antes ele não estava vendo nada, mas ele explicou que o relevo é meio esquisito mesmo. Ele viu uma estrada assim, estrada mesmo, que era diferente da estrada onde estava o carro. Mas ele falou: "Meu, se eu chegar até essa estrada, de repente eu vou para lá e eu vou voltar pro ponto de referência ou até a galera já tá me procurando". E ele desceu até essa estrada. Quando ele chegou na estrada, ele não tinha aquela noção que ele tinha um pouco antes de norte e sul, mas ele sabia que, tipo, a, a cidade que ele tava era próximo de um pico ali, onde tem a figura de um gigante famosa, alguma coisa assim. E o carro tava nessa referência, só que assim, um pouco mais pro lado, assim. Então ele sabia, ó, se ele tá pra lá, aquilo, eu vou pegar a estrada e vou pra cá. É o que eu vou fazer. E aí, tipo, já. Aí ele falou que já era. Já tava escuro mesmo, já tava, tipo, só tava aquela claridade do céu mesmo. E ele chegou na estrada e falou: agora eu vou pra lá. Eu vou voltar pro carro. Ele deu coisa de 5 ou 6 passos e ele escutou um op, né? Tipo, alguém chamou ele. Ele falou que na hora deu um gelo assim que, tipo, ele foi uma das piores sensações que ele teve na vida. Que a espinha, assim, sabe? Ele falou que não tinha um pelo que não tivesse arrepiado do corpo dele. Porque ele tava ali, sozinho, né? Só que aí ele, depois que passou essa sensação, ele falou: nossa, será que é um dos caras, né? Que tava com ele e tal. E ele se virou e eram 2 homens, mas não eram os outros professores que estavam com ele. Eram 2 homens diferentes, 2 homens comuns, assim, sabe? Que aparentavam ser ali da região. Aí ele cumprimentou de volta, né? Oi, tudo bem e tal. Aí o homem perguntou pra ele: pra onde você tá indo? Daí ele falou: não, vou pra cá porque eu vou voltar pro carro, perdi a referência aqui, tô trabalhando com o pessoal, trabalho com pesquisa e tal, e perdi um pouco a referência. Aí os 2 homens viraram pra ele e falou: não, não faz isso não. Faz o seguinte, ó. Volta pra cá que você vai encontrar o santuário que fica pra lá, a igreja. E aí explicou pra eles e tal, a gente tá, né, voltando da missa, e aí se você for pra cá, você vai encontrar o santuário do Caraçá. E se você for pra lá, você vai andar muito e, né, vai continuar perdido aí. Aí ele perguntou: mas vocês não estão indo pra lá? Ele falou: sim, mas a gente vai até ali só, e aí depois a gente já tá pertinho da onde a gente tem que ir. Aí o cara não entendeu nada, né? Ele falou: então tá, então vocês estão voltando da missa, né, do Caraçá, e é mais perto eu voltar pra lá do que ir pra cá. Foi o que o cara falou pra ele, sim. E ele seguiu o conselho daqueles 2 homens.
e voltou, né? Em vez de ir para pro lado original que ele ia, ele voltou, né? Ele, tipo, foi sentido oposto. E chegou no Santuário do Caraçá, que é uma igreja muito bonita lá, que é realmente um santuário, né? Acho que é a primeira igreja neogótica, alguma coisa assim, do Brasil. E lá ele já, o pessoal do santuário encontrou com ele ali, as pessoas que estavam ali e tal, trabalhavam, que estavam fazendo algum trabalho ali. E ele cumprimentou as pessoas e falou: Olha, eu me perdi lá pra lá. E explicou mais ou menos para as pessoas falaram: Caramba, você tá louco, você andou então quantas horas? Ele falou: Não, tô perdido há umas 2 ou 3 horas, nem a pau. Tanto que você andou aí é pra você estar andando o dia inteiro. Ele falou: Não, realmente eu tô perdido uma ou 2 horas, mas não andei o dia inteiro. Não, mas você tá do outro lado. Aí ali ele já conseguiu falar com as pessoas, né, que estavam com ele, e beleza. Ele explicou, né, contou para o pessoal lá o que tinha acontecido, o pessoal não e tal. Só que quando ele contou pro pessoal que ele tinha encontrado os dois homens na estrada, né, que esses dois homens quem tinham falado para ele: volta, que é melhor você voltar, que é mais tranquilo do que você continuar indo para frente. Esses dois homens tinham falado o que para ele? Que tinham voltado na missa. Só que aquele dia não tinha tido missa lá. Não tinha nada do evento, não tinha tido nenhuma cerimônia, nem missa, nem um culto, nem um encontro, nada do tipo. E as pessoas do santuário que ajudaram ele ali naquele momento, deram água, enquanto ele ligou pros amigos dele, estava esperando e tudo mais, falaram que não sabia, não tinha noção nenhuma de quem eram aqueles dois homens que tinham encontrado com ele na estrada. E aí fica para nós, né, a curiosidade do que realmente ele viu, quem será, o que poderia ser o menininho moreninho que deu sinal para ele e fez ele se perder ali, né? Nós sabemos, talvez, quem poderia ser, né? Quem você acha que é, deixa lá nos comentários. E quem eram os dois homens que acabaram ajudando ele, falando que estava voltando uma missa, né? Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo, contando as melhores histórias. Para me ajudar, se inscreva, curta, comenta, hype esse vídeo, que me ajuda pra caramba mesmo. Se você puder ser membro desse canal, seja membro, porque você vai ter acesso a um grupo exclusivo, secreto, onde tá toda a galera lá, onde a gente fica conversando sempre. E você vai ter conteúdo extra, além de um conteúdo especial também que eu tô preparando aí.